O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo, e essa produção desempenha um papel fundamental na economia do país. No entanto, esse cenário de grande produção também traz desafios, entre eles as pragas agrícolas, que podem prejudicar a produtividade e a qualidade da colheita. No campo, o controle dessas pragas exige muita atenção e conhecimento, já que esses insetos podem trazer danos prejudiciais às culturas. E como toda safra, o manejo das pragas na cultura da soja está em alta. Como é o caso aqui da propriedade do seu João Paulo, aqui na região da Lapa, mais próximo ao Rio da Várzea, está falando do plantio da soja hoje aqui. E ele tem algumas pragas que sempre são extensas na cultura. O controle dessas pragas é uma preocupação constante para os agricultores, que buscam alternativas para proteger suas lavouras e garantir a produção de alimentos. Seu João cita quais são as principais pragas que ele costuma presenciar na cultura da soja. As principais pragas que está tendo hoje no nosso solo, no plantio de soja, são lagarta rosca. Quando está nascendo a soja, ela corta o pé e prejudica a planta. Tem também a lagarta helicoverpa. Ela corta, ela come as folhas, né? Sem parar. Ela vai comendo e vai destruindo todas as folhas da soja. Temos que usar sempre inseticida aí para combater esse tipo de coisa, né? Mas temos também um grande problema sério com o caramujo da terra. Muita matéria orgânica seja azevém ou aveia, e cria muito caramujo assim quando a soja está crescendo, nascendo no caso, eles vêm ali e atoram o pé. Né? Por exemplo aqui, nós vem muito aqui embaixo do solo, por baixo da palha. Aqui não está tendo esse problema, mas tive área também com área de azevém, que aqui é a área da aveia. E na área da azevém, muita matéria orgânica e sempre dá muito caramujo. Então também tem Bom, assim como de costume, a gente já está usando o método que a gente conhece todo ano aí, está resolvendo no controle de pragas, e eu queria saber a forma assim que a gente pode melhorar para ser mais eficaz no controle. Falar um pouco sobre a lagarta helicoverpa parmigera, uma das principais pragas na cultura da soja. Ela é uma praga polifaga e exótica no Brasil. Ela também ataca principalmente as culturas da soja, trigo e algodão. Os danos eles são principalmente nas partes aéreas das plantas. Elas também conseguem se alimentar em todos os estágios de crescimento das plantas, danificando todas as suas estruturas, principalmente flores, as cápsulas da semente e os ramos. Perdendo área fotossintetizante, o controle dela pode ser feito com controle químico com inseticidas melhores adaptados para a propriedade, evitando a resistência da praga, rotacionando os princípios ativos e também lembrando da seletividade em relação aos inimigos naturais. A Embrapa recomenda o uso de inseticidas seletivos, sem afetar os inimigos naturais. Biológicos tem como, por exemplo, o tricograma, que é um inseto que faz a oviposição nas lagartas, e também o tricograma pretucium ou o Bacillus thuringiensis. E também é possível utilizar as mudas com a resistência do Bacillus thuringiensis. Eu vou falar da lagarta rosca, que tem ocasionado muita dor de cabeça para o seu produtor João Paulo. A lagarta rosca, ela se alimenta do caule da planta em formato de rosca. Ela vai rosqueando e vai se alimentando desse caule. Ela faz o corte dessa planta e com isso não permite que ela cresça. Ela é vista no começo da cultura, no início do desenvolvimento. E geralmente se alimenta da região do caule perto dos primórdios foliares. Os controles indicados são o controle químico e o controle biológico. No controle químico você pode usar produtos que são eficazes, como por exemplo o metomil, ou até mesmo no controle biológico, que você pode usar vespas e moscas parasitoides, onde você vai ter um custo menor e uma eficácia maior sem necessidade de química. Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno e vou falar um pouco sobre o percevejo verde, a Anazera viridula. Também conhecido como malha fedida, ela é a principal praga dos órgãos reprodutivos da soja. Seus danos diretos estão diretamente ligados à injeção de toxinas nos grãos, que vão diminuir essa produtividade, ocorrendo um aborto dos grãos e reduzindo o valor do produto no comércio. O controle ocorre quando a gente identifica 4 ou 5 ninfas em 0,5 centímetros de pano batido ou 2 adultos em lavoura, ou adultos ou ninfas em lavouras para a produção de sementes. É importante lembrar que a gente não pode usar soja em diferentes estágios de maturação, porque uma soja que já é colhida, ela vai servir de inoculação para percevejo para plantações futuras. No tratamento químico, a gente vai usar inseticida com sal de cozinha, que vai ser mais econômico, ou no controle biológico, a gente vai usar vespas trissolcus basales, que são parasitoides. E vale lembrar que a gente opta por cultivos mais tardios. Beleza? Forte abraço. Olá, meu nome é Gustavo e eu vou falar um pouco sobre o caramujo africano. O caramujo africano, um molusco da classe dos gastrópodes, são animais polífagos, ou seja, que se alimentam de vários tipos de plantas. E como principais tipos de plantas cultivadas está o café, cacau, a soja, o mamão, pimenta do reino, hortaliças e várias outras. Bem, os tipos de danos dessa praga é por meio da sua alimentação intensa por meio de raspagem, das folhas, caules, brotos e em algumas plantas específicas até frutos. Eles põem os seus ovos em solos úmidos e em plantas de decomposição. E o monitoramento realizado para o caramujo africano é ao se observar de 5 a 10 unidades desses organismos por metro quadrado. Aí o controle deve ser efetuado. E os tipos de controle são os culturais, que é realizado por meio de rotação de culturas e remoção de materiais que servem de abrigo ou possam oferecer alimentos para a praga.
O controle químico, que é feito por meio do sulfato de cobre, pulverizado diretamente sobre os caramujos, e o controle biológico por meio das vespas do gênero Trichogramma, que são insetos parasitóides, ou seja, que sempre haverá a morte do hospedeiro.